Boa noite, gente. Graças a Deus. Agradeço a Deus, louvo ao Senhor pelas vossas vidas e pela minha vida também. Uma coisa que nós devemos fazer todos os dias, render graças ao Senhor por mais uma vez poder acordar, por viver um novo dia, por conhecer os minutos, as horas de uma nova noite. E nós temos que ter sempre em mente que cada amanhecer que nós vivemos pode ser o último, cada anoitecer pode ser o último. Então, nós devemos sempre estar examinando a palavra de Deus, examinando, às vezes, com um pouco mais de carinho, certos versículos, para que, em todo o tempo da nossa peregrinação terrena, estejamos preparados para o encontro com o Senhor Jesus. Preparados para encontrar com o Senhor Jesus e depois sermos levados para a glória eterna, e não para ir para a condenação eterna. Eu tenho procurado alertar as pessoas de que Deus é uma realidade, que Deus realmente existe, assim como o diabo também existe. O inferno é uma realidade que os que negam e os que desprezam a informação da palavra de Deus perderão a salvação e irão para esse lugar de fogo eterno e de tormentos. Então, nós devemos sempre estar examinando as Escrituras e, se possível, repassando para os nossos entes queridos tudo aquilo que nós aprendemos, para que eles também sejam salvos. Mas o Senhor tem para nós um lugar de glória. A promessa do Senhor vai se cumprir, que Ele virá buscar aqueles que buscam conhecer a palavra, buscam obedecer a palavra, aqueles que mesmo que não pecam deliberadamente, e o Senhor tem uma promessa, a promessa que em certa parte da Bíblia chama de a terra prometida, ou seja, a Nova Canaã. É um lugar de glória, de amor, de belezas, de benignidades que a gente não tem nem como ter ideia na nossa mentalidade, na nossa mente finita. Boa noite, minha amiga, minha irmã Maria do Carmo, irmã Heloísa, todos que estão, não dá para ver todo mundo, mas todos que estão acompanhando, eu agradeço a Deus pelas vossas vidas e agradeço a vocês pela atenção, por reservar uns momentos para louvar o Senhor comigo e examinar as Escrituras. Amém? Então eu quero agora me dirigir às pessoas que ainda não estão acostumadas a manejar a Bíblia Sagrada, e talvez também quem está hoje pela primeira vez, você vai abrir a sua Bíblia. Talvez a primeira vez na sua vida você ainda não tem nenhum conhecimento da Bíblia. E você que vai receber essa live através ou do Facebook ou do YouTube. Então eu quero te orientar que a Bíblia tem os índices, como todo livro. Quando você quer achar uma determinada parte, um capítulo de um livro, o que você faz? Você vai ao índice. Você vai ao índice e no índice você encontra o capítulo, a seção que você precisa ler. Na Bíblia também é a mesma coisa. Você procura no índice e você vai achar o livro que você precisa examinar, e no livro você vai achar o capítulo, e no capítulo você vai achar os versículos. Então, quando você procura um livro na Bíblia, como você vai procurar agora aí, o livro de Mateus, você vai procurar o livro de Mateus e o versículo 13. Como é que você vai fazer no índice? Você vai achar Mateus, eu já vou te dar uma orientação, que é no Segundo Testamento, porque os índices têm os livros do Velho Testamento e os livros do Novo Testamento. Talvez na sua Bíblia o índice do Novo Testamento não esteja junto com o índice do Velho Testamento no começo da Bíblia. Talvez ele esteja um pouco além da metade da Bíblia, antes do livro de Mateus, com os livros de todo o Novo Testamento. Se você tem a sua Bíblia católica antiga, talvez todo o índice esteja no fim da sua Bíblia. Então, eu vou repetir, você
Você procura Mateus, né? Livro de Mateus, ou São Mateus, como pode estar escrito na sua Bíblia, no índice do Novo Testamento, ou no começo da Bíblia, ou no meio da Bíblia, ou no fim, onde estiver o índice. Você vai, quando você achar Mateus ou São Mateus, então adiante você vai achar o número da página. Esse número de página é o número do primeiro capítulo, é o número do capítulo 1 do livro de Mateus. Esse número grande, aí você acha o livro. Bom, você achou o livro de Mateus, aí você verá um número 1 em tamanho um pouco maior. Esse número significa o número do capítulo. E você verá os númerozinhos pequenos, que são os números dos versículos. Então você achando Mateus, capítulo 7, aí você vai até o versículo 13. E depois nós vamos conversar a respeito do que a palavra de Deus nos oferece aí como caminho. Amém? Enquanto você procura, eu vou fazer um louvor para que você tenha tempo. Você não está acostumado com a Bíblia, ou talvez nunca abriu, você tenha um tempo de abrir. Agora as irmãs aí que já estão acostumadas, certamente até já acharam, porque nem precisam olhar mais no índice. Você também que está tendo dificuldade hoje, você deve adquirir familiaridade com a sua Bíblia. Conforme você for se familiarizando, tendo a intimidade com a sua Bíblia Sagrada, onde está escrita a palavra de Deus, cada vez você vai usar menos o índice. Nós que já estamos acostumados, às vezes temos que usar o índice também, mas não sempre. Porque há livros que a gente, sem querer, já abre exatamente na página que o pregador está mandando. Amém? Então, enquanto você procura, eu vou louvar a Deus. Esse louvor é da nossa irmã Shirley Carvalhais, chama-se Terra Prometida. Está no CD A Porta. A Porta, um momentinho. Esse louvor está no CD Porta de Amor, que vale a pena você adquirir. Eu creio que é um dos mais antigos dela e muito bonito. Amém? Glória a Deus. Prometida é a terra que vou descansar para sempre, liberto de tristezas e tudo, vou a um lugar diferente. A liberdade ali é total, lá o mal não existe. A alegria é tão natural, aqui ali chegará. Esse lugar de beleza pra mim, a vida que vou desfrutar é sem fim. Cristo me prometeu a Canaã celestial. Deste caminho não vou desistir, não consinto ninguém me impedir. Deste caminho não vou desistir, Cristo me conduz pra mim. A promessa vai se cumprir, vou subir como salvo, corpo de glória para sempre estarei na cidade do meu rei. Hosanas cantando ali entrarei, muitos também comigo, todos quantos se tornaram irmãos, em Cristo se fizeram amigos. Este lugar de beleza é pra mim, a vida que vou desfrutar é sem fim. Cristo me prometeu a Canaã celestial. Deste caminho não vou desistir, não consinto ninguém me impedir. Deste caminho não vou desistir, Cristo me conduz ali. Cristo me conduz ali. Cristo me conduz ali. Amém?
Então vamos nos preparar para esse lugar de beleza sem fim, a nova Canaã. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar com o Pai. O Senhor Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Então vamos pedir que o Senhor Deus nos ilumine, a mim e a vocês, para que nós tenhamos correto entendimento dessa palavra. Que o Senhor Deus, o Espírito Santo, esteja colocando o perfeito entendimento nos nossos corações, o amor e o temor à palavra de Deus, porque senão nós não alcançaremos a terra prometida, a nova Canaã. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar com Deus uma pequena prece. Eu falo com Deus daqui e você fala daí. Você fala do seu jeito. Amém? Abre teu coração para Deus, pede a luz divina. Senhor Todo-Poderoso, nós precisamos, Senhor, da tua luz para ter o correto entendimento da tua divina palavra, Senhor. Ó Deus, mas nós precisamos, Senhor, antes de tudo, que tu perdoe os nossos pecados, tu perdoes as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Senhor, todos os nossos erros, até mesmo se cometemos alguma abominação. O Senhor, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, nos perdoe. Purifica-nos pelo teu perdão, Senhor, para que os nossos louvores, a nossa adoração e a nossa devoção com a tua palavra possa chegar a ti com aroma suave e agradável. Que o Senhor possa, Senhor, estar liberando para nós, neste momento, correto entendimento da tua palavra. O Senhor esteja gravando nas tábuas do nosso coração os teus propósitos, a tua palavra, Pai, para a honra e glória do Senhor, para a salvação de muitas almas. Amém? Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia, graças a Deus. Gente, então, eu quero falar para quem vai ver, talvez pela primeira vez pelo YouTube. Essa live eu faço todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Eu sou o presbítero Adelino. Eu congrego na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. E eu convido você a estar comigo. Você pode estar comigo ao vivo a partir das 20 horas no Facebook. Esse meu canal no Facebook é no meu nome, Adelino de Souza Lima. E no YouTube é o canal Examinando Versículos Bíblicos. Eu gostaria que você participasse nos dois, porque se você compartilhar essa palavra com outras almas, então você estará, como diz o nosso bispo Dário, a nossa pastora Vera da nossa igreja de Petrópolis, você estará fazendo uma atitude missionária de retransmitir a palavra de Deus. E no YouTube, além de você compartilhar, eu preciso muito que você não deixe de clicar no joinha. E se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, para que o canal aumente o valor no YouTube. Amém? Então colabore conosco. Amém? Glória a Deus. Eu vou abaixar um pouquinho o volume aqui, que está me atrapalhando. Aleluia, glória a Deus. Então, você achou aí? Para quem entrou agora e não viu ainda a passagem que nós vamos examinar, então procure aí Mateus, capítulo 7, versículo 13. Nós vamos começar pelo versículo 13, mas depois, se o Senhor Deus nos der a graça, nós examinaremos mais alguns. Amém? Então vamos ler a divina palavra com amor e temor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Aleluia. Então nós precisamos, muitas vezes, quando lemos ou ouvimos versículos, nós precisamos parar para examinar o que é que realmente
está dizendo o versículo. O que é que a palavra está dizendo? Porque se nós não tivermos o entendimento, nós não vamos obedecer. Nós não vamos seguir o caminho que a palavra está nos dando. E nós precisamos saber o caminho que devemos andar e como devemos andar. E andar por esse caminho, pelos caminhos do Senhor, que são retos e nos levam, nos conduzem à vida eterna, que também é chamado a terra prometida, a nova Canaã ou a mansão celestial. Amém? Então, mas o que seria, segundo a palavra de Deus, o que seria essa porta estreita? Eu entendo que essa porta estreita é a gente se pôr ao dispor de Deus para ser transformado. A porta estreita é nós nos expormos, abrir o nosso coração e nos esforçarmos para deixar atitudes, modos, maneiras, estilo de vida, onde a gente pratica coisas em contrário da palavra de Deus, e começar a fazer tudo aquilo, o nosso viver, a nossa maneira de viver, tudo de acordo com a palavra de Deus. Então a porta estreita é nós passarmos a ter uma vida de mansidão, uma vida de amor ao próximo. Uma coisa que eu vou dizer, já disse muitas vezes, vou dizer de novo: ninguém entra por essa porta estreita, você não vai passar por esse caminho estreito, e você não vai nem chegar nessa porta estreita, se você não tiver a não adquirir a capacidade de fazer duas coisas. A primeira, de se arrepender dos seus erros, se arrepender, procurar se retratar com Deus. Às vezes, de repente, tem que se retratar com outra pessoa também. As pessoas que você ofende, que você persegue, que você ofendeu, que você trata de maneira anticristã, você tem que se arrepender, você tem que confessar a Deus em nome do Senhor Jesus e pedir perdão. Se você não tiver a capacidade de se arrepender, você não entrará por essa porta estreita. Você não vai nem entrar nesse caminho. Você não verá a terra prometida, se você não tiver a capacidade de se arrepender. Até porque a palavra diz no livro de Pedro, de primeira carta a Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os nossos pecados. Então, se nós não nos arrependemos, esses pecados ficam conosco, feito uma bagagem. E essa bagagem de pecados, de iniquidades, às vezes até abominações, vai nos impedir de caminhar por esse caminho estreito, e nós não entraremos pela porta. Então nós precisamos constantemente examinar as Escrituras, buscando que Deus nos ajude a ter o correto entendimento. Hoje, a maioria das pregações são no sentido da gente ter fé, aumentar a fé para ter uma vida melhor nesse mundo, para adquirir bens terrenos nesse mundo, para adquirir as bênçãos bem-aventuradas deste mundo. Só que nós precisamos buscar mais a melhor de todas, a maior e melhor de todas as bênçãos, das bem-aventuranças, que é entrar pela porta estreita, que é a terra prometida, é o céu, a glória de viver com Deus e os santos anjos eternamente. Então nós precisamos aprender a perdoar. De repente você tem uma mágoa de alguém porque a pessoa fez para você uma coisa difícil de perdoar. Acontece isso. As pessoas às vezes fazem para nós coisas difíceis de perdoar, e de repente nós também fazemos para os outros coisas difíceis de ser perdoadas. Então, se alguém fez para você alguma coisa difícil para perdoar, você deve clamar a Deus. Se preciso for, chore aos pés de Deus, ajoelhe no seu quarto, como nos ensinou o Senhor Jesus, e implore a Deus. Ele vai te ajudar e você vai perdoar, e Ele vai limpar o seu coração, e o sangue de Jesus vai te purificar desse pecado da mágoa, que também a palavra chama de raiz de amargura.
Mas, além de se arrepender, então quer dizer que nós devemos também perdoar. Porque a falta de perdão também é um pecado. E você, principalmente você católico, como eu fui católico, você reza muitas vezes o terço. E no terço você reza várias vezes a palavra de Deus, pedindo para você a condenação. Por quê? No Pai Nosso você diz: perdoai as nossas dívidas, ou os nossos pecados, as nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido, como nós perdoamos os nossos devedores. Só que você não perdoa. Talvez você ainda não teve esse entendimento de que quando você ora ao Pai Nosso, pedindo a Deus que perdoe os seus pecados como você perdoa os dos outros para você, você está pedindo a sua condenação, porque você está pedindo para Deus não perdoar os seus pecados, assim como você não perdoa os pecados dos outros. Então, tem sido muito ensinado nas igrejas e pregações sobre o perdão. Porém, o Novo Testamento não começou com o perdão, começou com arrependei-vos. Então, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Nós temos que pregar os dois, não só o perdão, porque nós pregamos muito sobre o perdão, e a igreja fica cheia, principalmente de pessoas consagradas, obreiros e obreiras, que algumas até não têm modos, não respeitam os idosos, pessoas não consagradas não respeitam o consagrado, tem consagrado que não respeita o outro. Isto muitas vezes vai fazendo o espírito se afastar da igreja. A igreja de nossos dias está muito diferente da igreja dos apóstolos. Nós perdemos muito poder ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Nós perdemos a capacidade de se arrepender e de perdoar. E nós precisamos deixar de pregar somente sobre o perdão, e nós devemos pregar talvez até mais sobre o arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Aliás, até o batismo, que é o segundo passo da vida cristã, depois de aceitar Jesus e reconhecer, confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o segundo passo é o batismo, que também é chamado batismo de arrependimento. Então, quem quer entrar pela porta estreita, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender do uso que você tem feito das roupas sensuais. Mesmo você que é homem, que gosta de... Eu congreguei um tempo numa igreja, que o pastor era um jovem, aí ele ainda é um jovem. Então ele parecia que ia e fazia musculação, e fazia fitness e todas essas coisas. Então ele era todo musculoso. Ele aparecia, subia no altar com uma camisa bem apertada e ficava naquele jeito, como que querendo se mostrar. Hoje em dia está muito em moda calças de cós baixo para homens. E muitas vezes, quando tem que se agachar, aparece a sua vergonha, o começo da sua vergonha atrás. No livro de Levítico, fala contra todas essas coisas. E nós devemos nos encaixar a nossa forma de viver. A sensualidade, eu acredito que a sensualidade, os pecados ligados à sensualidade, vai ser o que mais vai levar almas para o inferno, talvez até mais do que os homicídios, porque a sensualidade está cada vez maior. Hoje há um movimento no mundo chamado Nova Era, ou Nova Ordem Mundial. Essa nova ordem, na verdade, é uma desordem, porque instiga as pessoas a fazer tudo ao contrário da palavra de Deus. Estão sendo até editadas e feitas leis em muitos países para homens poderem se casar com crianças, poder haver casamento entre familiares, né? E coisas terríveis. Mas nós que somos de Deus, nós devemos sair do caminho da sensualidade. A sensualidade da pessoa crente, da pessoa cristã obediente, que quer entrar pela porta estreita, tem que ser com o seu cônjuge, e para o seu cônjuge.
Você tem que abandonar o uso daquele calção curtinho, aquela calcinha que você chama de short. Você tem que abandonar isso. Porque quem quer seguir pelo caminho estreito tem que deixar de usar a roupa sensual e de tentar os outros. Você está caminhando para a perdição e você está escandalizando, levando outras almas para o caminho da perdição. Mesmo você estando na igreja, cuidado com as roupas sensuais, aqueles decotes generosos para os olhos dos homens, aquelas roupas que estão apertadas, que incomodam os homens atrás de você. E muitas vezes o irmão tem que mudar de banco, porque você está sendo uma tentação para o irmão. Cuidado. Cuidado para você não estar enganada, pensando que está caminhando para o céu e não está. Existe um DVD da bispa Sônia Hernandes, se não me engano, Renascer 13, 12 ou 13, que entre as ministrações, de louvor, ela faz uma pequena ministração da palavra. E é uma pequena ministração que ela fala: tem gente que pensa que está caminhando para o céu, mas não está caminhando para o céu. E é verdade. De repente a gente pode pensar que a gente está caminhando para o céu, pensar que está caminhando com Deus e não estar. Então nós devemos abandonar tudo que é costume do mundo, costumes da carne. Num dos mandamentos fala que a gente não deve cobiçar nada dos outros. Você vê esses mandamentos no livro de Êxodos, capítulo 20. Os 10 mandamentos. Fala para você que nós não devemos cobiçar nada de ninguém. Nem o boi, nem o jumento, nem a casa, nem o cônjuge do próximo e tal. Só que talvez você está querendo se fazer uma pessoa cobiçada. Um homem, você é casada, mas você quer se fazer uma pessoa cobiçada para as outras pessoas fora do seu casamento. Abandone essa prática. Isso é uma bagagem que vai impedir de você entrar pelo caminho. Se você não entrar pelo caminho, você nem alcança a porta, porque o caminho é estreito e a porta é estreita. E como o Senhor Jesus mesmo afirmou aqui, que são poucos os que acham esse caminho, que conseguem entrar nele, então nós devemos também partir para o caminho da honestidade. A palavra de Deus no livro de Matias fala sobre os que roubam. Então há muitos que roubam aos outros e roubam a Deus. E as pessoas roubam a Deus, sonegando ofertas que poderiam financiar a obra do Senhor, para que a obra do Senhor alcance outras almas. Sonegando os impostos, sonegando os dízimos. Mas tanto fora como dentro das igrejas, tem gente que rouba os outros de muitas formas. Tem gente que furta de uma forma muito sutil. Pede dinheiro emprestado para todo mundo. E quando pode pagar, não paga. Pode pagar, mas não paga. Faz de conta que esqueceu. Ora, enquanto você tinha a intenção de pagar e não podia, era um empréstimo. Agora, à medida que você pode pagar, mas não paga, tornou-se um furto. E você deve, pelo menos, ir se retratar com a pessoa. Talvez a pessoa te perdoe a dívida. E talvez ela perdoando ou não, você deve pagar, porque você não pediu que ela te desse um dinheiro. Você não pediu que ela te desse um determinado bem. Você pediu emprestado. E coisas que se pede emprestado, se deve devolver no devido tempo. Senão, a palavra diz que os roubadores não herdarão os reinos dos céus. Então nós devemos examinar as Escrituras e deixar que elas vão nos limpando dos nossos maus costumes, de todas essas bagagens que podem nos impedir de entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Antes de eu ser de Deus, talvez eu era como você, que qualquer coisa comigo a gente resolve no braço.
eu não levo desaforo para casa. Cuidado, hein? Porque se você quiser entrar pela porta estreita, você resolveu, aceitou, confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você ainda é uma pessoa de resolver no braço e não leva desaforo para casa. Realmente, temperamento é uma coisa difícil. Eu ainda estou lutando com o meu, mas a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo tem agido em mim, e aí você deve buscar. Porque a palavra diz que os mansos herdarão a terra. Se os mansos aqui herdarão a terra prometida, significa que os bravos não herdarão. E só há dois caminhos: ou você herda a terra prometida, a glória eterna, ou você não herda e vai para a perdição eterna, o fogo eterno. Então são muitas as coisas. A palavra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz para a gente não se conformar com o mundo. O mundo aí não quer dizer as árvores, a terra, as coisas, quer dizer o ser humano, a sociedade humana. Então nós temos que ir nos desvinculando da maneira de ser, de agir, do estilo de vida, do nosso modo ímpio, na nossa vestimenta, no nosso modo de pensar, de agir, de reagir, nos nossos negócios. Nós devemos ser santos nos nossos pensamentos, santos no uso da internet, santos na escolha dos livros, santos na escolha dos programas, santos no uso do controle remoto quando assistimos a televisão, ou no controle do mouse quando nós assistimos à internet. Nós devemos ser santos, porque a palavra diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Quer dizer, isto é, dentro da igreja e fora. Se bem que, é como disse o apóstolo Luiz Carlos na ministração de hoje, das 10 horas de hoje, dentro da igreja, né, todo mundo é santo, apesar que nem todos, que tem gente que, mesmo dentro da igreja, são pessoas difíceis de suportar. A gente tem que pedir a Deus que nos dê forças e entendimento para suportar certas pessoas. Quer dizer, se a pessoa dentro da igreja é assim, como que é lá fora? Então, nós devemos estar sempre orando para que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a santificar o nosso modo de viver. A palavra diz que os santos aqui herdarão o reino dos céus. Mas santos aqui não quer, nesse caso não quer dizer pessoas absolutamente sem pecado. Santos sem pecado nenhum aqui só teve um. Se é que teve outra pessoa, foi Maria, a mãe do Senhor. Mas a palavra não diz que ela foi sem pecado. Então não dá para dizer se foi ou não foi. Mas o Senhor Jesus, nós sabemos que Ele foi sem pecado. Ele foi e é sem pecado. Então o que é nós sermos santos? Estarmos preparados para o encontro com o Senhor nas nuvens naquele dia. O que é nós sermos santos? Sem bagagem para poder conseguir passar no caminho estreito. O que é sermos santos para conseguirmos entrar pela porta estreita? É nós não continuarmos pecando intencionalmente. É a gente não continuar fazendo coisas erradas intencionalmente, descaradamente, né? E quando nós pecamos, nós fazemos alguma coisa que a nossa consciência, que já está lavada pelo sangue de Cristo, a nossa consciência cristã nos acusa que nós procedemos mal. Nós procedemos mal ao de repente nos deixar navegar num pensamento errado, ou falamos palavras erradas para alguém, ou falamos frases certas com palavras erradas, machucamos, magoamos alguém, procedemos indignamente de alguma forma. Nós devemos nos arrepender daquela roupa errada, sensual que nós usamos, das maneiras que nós demos ocasião de outros pecarem,
também pelos contatos físicos, que deveria ser somente com o cônjuge, mas nós fazemos ou aceitamos com pessoas que não é o nosso cônjuge. Então nós temos que pedir a Deus, ao Pai, que nos perdoe em nome do Senhor Jesus, ou pedir ao Senhor Jesus que nos perdoe, que nos lave com o teu sangue e nos ajude, porque a caminhada aqui nesse mundo é difícil. O Senhor Jesus não pecou, mas Ele já sabe, Ele esteve aqui em forma de homem, Ele sabe como é difícil, Ele venceu. E Ele diz na palavra: eu venci, vós também vencereis. Quer dizer, com a ajuda dEle, com a ajuda do Espírito Santo, nós também venceremos, né? Nós também venceremos para entrarmos por esse caminho estreito e passarmos pela porta estreita, em nome do Senhor Jesus. Mas a palavra também nos diz, aí a seguir, nós lemos Mateus 7, 13 e 14. Agora vamos ler o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem servas dos espinhos ou figos de abrolhos? Então nós temos, além disso tudo, nós temos que ter uma igreja para congregar, porque o Senhor Jesus deixou a igreja, Ele instituiu a igreja, para que na igreja se ajuntem os que têm temor a Ele, os que querem Deus, que querem a salvação, os que dão valor ao sacrifício que Ele fez para a salvação da humanidade. Mas, se Ele já naquele tempo já havia falsos pastores, hoje que a gente vê que estamos chegando ao fim dos tempos, há muitos. Hoje a igreja é para todos os grossos, igrejas onde se praticam cenas que vai fazer você lembrar de quando você era da Umbanda ou do Candomblé, igrejas onde tem cenas completamente sexuais, e que você, examinando as escrituras, você vê que o que se pratica ali não está de acordo com as escrituras. Igrejas que vai ensinar você a adorar ídolos, adorar pessoas vivas ou mortas, adorar anjos. Você deve examinar as escrituras e ver se nessas igrejas praticam essas coisas, então sai fora, porque você tem que estar numa igreja onde se adora, se busca, se louva, se adora somente ao Deus eterno, ao Pai eterno, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Amém? Então eu vou encerrar por aqui, e eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo nesta live. Seja abençoado a vosso repouso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar com Deus e agradecer. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e bendigo o teu divino nome, Senhor. Senhor, eu agradeço pela vida dos irmãos e irmãs, por todas as pessoas, meu Deus, que estão vendo e vão ver essa live. Trabalha no coração de todos, meu Pai, e faz que cada coração, cada alma seja uma terra fértil, meu Deus, onde a semente maravilhosa da tua palavra prospere, meu Deus, e haja salvação, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados e amadas. Vamos agradecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós e comigo também. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Até a próxima terça-feira. Visitem-me também lá no YouTube, no canal Examinando Versículos Bíblicos, e me ajude lá com o seu live, com a sua inscrição e com o compartilhamento. Amém? Graças a Deus. Shalom Adonai.